Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma semana de Estudo de Dados 2, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na nossa chamada, né? Aí, se tiver alguém que está com o nome vermelho, por favor, se manifeste pra gente ir. Alan, Diego, Genivaldo, Jean Carlos, João Heitor, algum deles aqui? José Bruno, José Carlos, Magalhães, Marcos Vinícius, Pedro Henrique, Rafael. Tem algum nome vermelho aqui na sala? Professor, meu tá em vermelho, José Carlos. José Carlos. É. Ok. Alguém mais? Pronto, então vamos voltar um pouquinho para a aula passada, né? Na aula passada nós estávamos discutindo esse rapaz aqui, né? A questão de quanto tempo ele demora, a ordenação por inserção, não foi isso? Se lembram dele? Pronto. A propósito, eu deixei já no CH a playlist de vocês, né? Acho que desde quinta-feira à tarde mesmo. Está lá. Bom, os slides, isso aqui, na verdade, esses slides estão realmente como um monte de fotos separados. Então, estou achando o arquivo original deles. Então, um pouco de paciência com a situação. Tá certo? Então, nós vemos que um algoritmo ele demora em proporção ao número de operações que ele executa, né? E assim a gente foi examinar para esse algoritmo quanto cada instrução é executada, né? Então, deixa eu ajeitar aqui, pular para o slide certo. Vocês tiveram um bom fim de semana, gente? Como é que foi a vida de vocês? Que bom. O que é que houve, Aniele? Todo mundo top e você não foi top? Bom dia, José. José Carlos, Rafael. Rafael. Só trabalhou. Mas às vezes trabalho é bom, né? Rafael e João Heitor, tô marcando a presença de vocês, tá? Bom dia, Magalhães. Mas foi trabalho de disciplina ou foi trabalho remunerado? Nele. Artigo. É uma forma de remuneração, né? É uma forma de remuneração. Tô com um para acabar também. Com um colega de vocês. Mas sou eu que estou escrevendo. Ele fez os experimentos para mim. Bom, ou comigo, melhor dizendo. Vamos lá. Então, quando a gente examinou isso aqui, a gente começou a ver, olha. Vocês se lembram que essa instrução, a gente viu que executa o comprimento de E, que a gente chamou de M, menos 1 iterações. Só que aí eu falei, olha, ele executa mais uma porque o laço, ele dá mais uma iteração, ele testa uma última vez, ele dá mais uma iteração, ele testa uma última vez, antes de descobrir que tem que encerrar. Aí quando ele faz isso, ele encerra. Então é N, tá? N menos 1 a instrução seguinte, N menos 1 a outra. Aqui a gente ficou com um somatório, porque a gente pensou qual é a pior situação possível, né? Aí a gente viu as outras e a última.
Aí a gente calculou, fez as contas todas, assustei vocês com esses números todos e chegamos a essa equação. E eu lhes falei o seguinte: à medida que o N cresce, especialmente que a gente está interessado em 1.000, 2.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 de elementos, as parcelas que são de grau inferior, que não são termo de crescimento maior, esses a gente basicamente não interfere tanto na conta, não foi isso que nós falamos? Nós falamos que bastava então saber qual é o termo de maior grau. E a gente começou a falar que isso podia ser identificado, de certa forma, quando a gente olha para o procedimento e tenta descobrir, olhando para o procedimento, para o código inteiro, e tenta ver qual a instrução que é executada mais vezes. E aí eu perguntei para vocês, olha, na pior situação possível, qual é a instrução que é executada mais vezes? Aí vocês me responderam, a instrução 4, ou a 5, ou a 6, qualquer uma delas. Então a gente passou a fazer a conta da pior situação de quantas vezes ela é executada. Nós começamos a ver um padrão. Quando o J vale 2, vai ser uma interação, o J vale 3, vai ser duas, J vale 4, vai ser 3. Então ficou como se fosse uma progressão aritmética de razão 1, ou melhor dizendo, nós vimos isso como uma soma de números naturais. E aí nós concluímos que a complexidade, ou que essas instruções vai ser executada um número quadrado de vezes. Esse número quadrado é o tamanho do vetor, então o tamanho do vetor quadrado, n ao quadrado, e isso é o que está ditando o tempo desse algoritmo. Então, quando nós víamos lá atrás na imagem que o Insertion Sort demorava muito mais que o Quicksort, nós estávamos vendo um fato de que o crescimento sec n ao quadrado, embora a gente não tenha calculado ainda a complexidade do Quicksort, nós nos demos ao trabalho de informar vocês que... Cadê esse gráficozinho? Onde é que eu salvei? Né? Aqui, tá salvo aqui. Eu mostrei para vocês esse gráfico aqui. Deixa eu botar aqui ele. Tá? Das complexidades mais comuns. Tá certo? E eu lhes disse, olha, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês lerem. Fui demais. Então, acho que aqui dá para vocês lerem. Né? Então, a complexidade... Aqui é um gráfico, né, das funções de tamanho de n, a função quadrada e por aí vai. Quadrada não, temos O de 1, a rosinha aqui embaixo, log de n é azul, a linear é a verde, a preta é n, log de n, e a laranja é n ao quadrado. Aí eu lhes disse, olha, n ao quadrado está aqui, essa é a ordenação por inserção, o quicksort e o mergesort, eles são n log de n, né? O quicksort completa a esperada dele do quicksort aleatório é n log de n, a gente vai explicar esses termos com mais cuidado durante a semana, e é por isso que ele tem um comportamento mais rápido, ou seja, como o número de instruções que ele tem para executar no fim das contas, para o mesmo tamanho de entrada, é menor, ele termina antes. Tá bom? Estamos todo mundo na mesma página? No sentido, tá todo mundo meio que entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Tá de boa. Então, assim, deixa eu então dar uma explicada em quais são as regras do jogo da complexidade. Tá? Por que que a gente pode não olhar esses termos menores? Oi, Jean Carlos. Bom, então deixa eu só pegar esse slide direitinho, onde é que estão essas informações.
Então vai ter um pouquinho de blá 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 agora, mas esse blá 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 é importante. Então preste atenção para ele. Ok, vou fazer o seguinte, Diego. Diego, quem mais chegou atrasado? Jean Carlos, né? Alguém mais? Bom, já botei as frequências de Diego e Jean Carlos. Mais alguém precisa botar frequência? Mais alguém perdeu a chamada? Não. Ok. Mostrar a frequência, tá certo. Essa é a situação atual da frequência. Alain, Genivaldo, José Bruno, Marcos Vinícius e Pedro Henrique. Os demais estão presentes. Ok? Pronto. Vamos lá. Então, voltando, eu comentei para vocês que quando a gente tá essa medida, o sujeito já tinha um problema. Qual era? Bom, a gente queria medir quão rápido o algoritmo era, ou ter noção disso antes de executar o algoritmo. Mas tínhamos um problema inicial, não é a gente, a unidade da computação tinha um problema inicial, porque cada instrução tem um custo diferente de tempo no processador, o acesso à memória varia, está no registrador, está no cache do processador, está na memória principal, está no cache da memória principal, está na memória secundária. As coisas não são tranquilas, né? Então, tem a questão do pipeline, então o if acaba com... Vocês já viram essa arquitetura, né? O if atrapalha o pipeline, mas aí acontece, né? Tem que ter if também, tá certo? Então, se você tivesse medidas eficazes no processador, não se queria que eles iam bater com outro processador. Além disso, temos a questão de linguagem, programação, Python, Java, C, C++, outros compiladores, isso é especialmente verdade para C++ e C, né, especialmente para C++, em que você tem compiladores de fabricantes diferentes, e alguns deles têm um desempenho melhor que outros. Então alguém decidiu, ok, preciso de um jeito de fazer essas medições de tempo sem me importar com tudo isso. Então criou-se uma máquina hipotética chamada RAM. RAM não é de memória RAM não, pelo amor de Deus. O RAM aqui é um RAM que surgiu independente do termo do RAM de hardware. RAM aqui quer dizer Random Access Machine, não Random Access Memory. Então o que acontece? Criou-se um computador fictício. Ele não existe. Mas esse computador fictício é que justifica nossas contas. Tá? Então o que eles dizem? Se todo mundo adotar esse computador fictício como sendo aquele de referência, nós podemos fazer alguma métrica. Certo? Assumimos que cada acesso à memória demora exatamente uma unidade de tempo. É uma mentira deslavada, mas é o que nos permite fazer essas contas. Nós só estamos simplificando um processo. Estão me ouvindo? A gente está dizendo que ficou baixo, mas alguém está tendo esse problema? Não, então estão me ouvindo. Está normal. Ok. Então, nessa máquina fictícia, o acesso à memória tem exatamente o mesmo tempo. Não importa se é disco e tudo mais, é memória constante. Operações simples gastam uma unidade de tempo. Né? O que são operações simples? Soma, multiplicação, subtração, igual, módulo, if, chamar uma função. A função pode demorar, mas a chamada função é custo fixo. Certo? O que não são operações simples? Laços e métodos, chamados de subrutinas. Ou seja, laços você está circulando entre iterações. Então, elas não contam como operação. O laço em si não é uma operação unitária, mas várias operações. O que eu estou falando faz sentido? Atrás do quê?
Eu pedi a Deus hoje de madrugada, 4 horas da manhã, estava rezando. Gente, apareceu um documento que eu estava procurando há uma semana aqui na minha frente. Obrigado. Essa aqui. Ok, então isso faz sentido. Laços e funções não são operações simples. São composições, ou seja, várias operações simples sendo repassadas e repassadas. Tá certo? Esse nome de cada acesso à memória custa unidade é que é o nome do modelo, né? Random Access Machine, não importa, a memória tal, o custo é o mesmo. Mas vamos seguir adiante. Então, vou nessa máquina fictícia. A gente vai contar quantas vezes a gente executa as instruções. É interessante dizer que você sabia que essa noção de vida sem sentido só surgiu na humanidade depois de 2 guerras mundiais? Da Segunda Guerra Mundial? Eu vi isso numa série de TV, eu tenho que verificar essa informação, na verdade. Mas aparentemente é verdade. A noção de vida sem sentido, não importava se você é ateísta ou não, só surgiu depois da Segunda Grande Guerra, depois que o homem, em especial aqueles que cuidaram do pós-guerra, viram a miséria que foi causada e tentaram consertar. Mas assim, talvez a gente tenha que parar para pensar que a noção de vida sem sentido é a noção que surge quando a pessoa vê muito sofrimento sem conseguir explicação ou dar um significado para ele. Talvez a vida tenha sentido no final. Mas vamos voltar aqui. Tá? Aqui as coisas precisam ter sentido, tá? Então, nessa máquina virtual, que não depende de compilador, não depende de programador, instruções simples têm o mesmo tempo, eu só preciso contar quantas vezes cada instrução é executada. E tomar cuidado com laços e funções, porque elas, cada um tem seus custos, a depender de sua natureza. Laços, a gente conta às vezes, ele faz as suas iterações, e funções nós calcularemos os custos dela. Então, faz sentido o que eu estou falando? Alguém precisa de Uber? Sim, precisa de Uber? Sim, faz sentido. É engraçado, às vezes a gente lança 2 perguntas diferentes e a pessoa responde sim. Aí eu comecei a saber se sim para qual. Acho que tá bem, tudo bem. A questão é que, se cada instrução custa a mesma unidade de tempo, se a nossa unidade de tempo for milissegundo, eu tenho um tempo em milissegundos. Se essa unidade de tempo for segundo, seria o tempo em segundos, e assim por diante. Tá bom? Então, eu só vou contar quantos passos, quantas vezes cada instrução é executada, e aquele que requerer menos passo é o mais eficiente. Só falta uma fenda. Então, se a entrada diferente for diferente, o resultado será o mesmo? Bom, a gente, para só simplificar a situação, vamos explicar um pouquinho o pior caso. Suponha 2 algoritmos diferentes, certo? Eu acho que isso é melhor explicado se eu der um exemplo concreto, ao invés de... Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, é algo que vocês já conhecem, já viram semestre passado. Então, deixa eu mostrar. Vocês se lembram do visual algo? Aqueles exemplozinhos de ordenação? Tá? Então, vamos lembrar como é que funciona o insertion sort. Tá bem?
O insertion sort, ele funciona movendo o elemento para frente, não é isso? Até achar a posição dele em relação aos anteriores. Se a gente formar com o anterior, então tá certo. Se não, ele vai puxando os outros para frente e vai encaixando. Tá bom? Pode ir. Beleza, acho que já tá bom. Ai, não. O que foi? Eu não consigo sair. E nós vimos a ordenação por seleção. Tá? Que ela vai pegar, achar o mínimo e trazer para frente. Tá bom? Só que assim, se vocês lembrarem, esses algoritmos têm especialmente a ordenação por exceção anterior, ele tem desempenho diferente a depender da entrada. Por exemplo, aqui ele vai aparecer mais rápido que a ordenação por seleção. Deixa eu esconder isso aqui. Acho que vocês não precisam ficar vendo isso. Acho que eu posso acelerar um pouquinho, não vai ter uma perda grande. Estamos na feira SEMA 2019. Temos 4 grandes projetos aqui. Qual é a diferença? Vamos ver aqui. Se eu ordenar um vetor aleatório, é uma situação. Se eu perceber um vetor na ordem decrescente, olha o que o session sort vai fazer. Ele vai ter sempre que mover todo mundo para frente. Isso é um pouco equivalente à ordenação por seleção, porque na verdade eu tenho que sempre buscar o menor e trazer para frente. Certo? Acho que está num loop. Tá. Então, quando ele parar aqui, eu dou uma pausa. Obrigado a todo mundo que ficou acompanhando isso tudo. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Meu Deus, o que aconteceu aqui que ele não quer parar? Ups, deixa eu recarregar aqui. Bug no visual. Ok. Ordenação por inserção. A gente viu a velocidade dele quando as coisas estavam fora de área. Tá bom? Agora vamos ver o que acontece quando o vetor já está em ordem. Tá certo? A gente viu quão rápido ele é quando as coisas estão fora de ordem. Agora que estão em ordem. Tem que botar na mesma velocidade para ser comparável, né? Pergunta. Quando o algoritmo foi mais rápido? Quando estavam os dados em ordem ou quando os dados estavam em fora de ordem? Uma ordem inversa, na verdade. José Bruno, botei sua presença, tá? Em ordem ele foi mais rápido. Então, a próxima questão, que é o que a gente vai discutir aqui, como a gente faz para lidar com essa questão? Se eu tiver comparado o desempenho de dois algoritmos,
mais ou menos um deles, o desempenho muda a depender de como os dados são entregues para ele. Então, como se lidar com isso? Né? Aí alguém teve a seguinte ideia, tá certo? Como de frio que é melhor? Então, a gente vai imaginar o seguinte, não vamos dar a mesma entrada para cada um, a gente vai pensar na pior entrada, o tamanho, a gente vai dizer que é N, a gente vai pensar na pior entrega de dados possíveis para aquele algoritmo. Depois a gente pensa no melhor caso, depois a gente pensa em média, como é que vai ser. Então, para o insertion sort, em que momento ele é mais rápido? O Jackson disse que quando ele está em ordem, ele é mais rápido. E quando ele está na ordem reversa, ele é o mais lento? Ele é no desempenho pior dele? Vocês estão entendendo o raciocínio? Daniele, Irã, Maganês, Rafael? Sim, estão acompanhando. Então me responda aqui no chat mesmo. Só me confirme. Quando foi que o Insertion Sort teve desempenho melhor? Ou quando é que ele tem o melhor desempenho? De acordo com o Irã, quando os outros estão em ordem. Todo mundo concorda? Sim, Jackson, sim. Os outros estão perdidos? Se estão perdidos, por favor, me digam, estou perdido, preciso de um mapa. A gente providencia um mapa, uma bússola e um guia. Ok. O Irã está... Ok. Tá bom. Então, quando as coisas estiverem em ordem, a gente viu que, devido à natureza dele, qual o procedimento? Se está em ordem, ele só compara com o anterior, descobre que o atual é maior que o anterior e não prossegue na iteração. Tá certo? Ao passo que se ele estiver na ordem inversa, nessa situação a gente viu que ele demora mais. Por quê? Porque ele permanece mais tempo naquele laço. Tá bom? Então, eu tenho que medir dois algoritmos, mas o desempenho de um varia. Qual medida eu uso? Você usa, em um primeiro momento, a medida do pior desempenho dele. Ok? A Aniele está viva? Rafael, Maganês, até o momento eu sei que Jackson e Irã estão acompanhando, e os demais, onde vocês estão? Estão entendendo? Pronto. Então a gente sempre vai imaginar, primeiramente, a pior situação para o algoritmo. Qual é a pior situação? Aquela que vai provocar o maior número de iterações, o maior tempo de execução. Tá certo? Às vezes as pessoas têm que se acostumar que a pior situação não é ir aumentando o tamanho, mas é de que forma eu entrego os dados do mesmo tamanho e piora a situação. Tá bom? No caso do insertion sort, não importa o tamanho, se estiver em ordem, o desempenho dele para aquele tamanho será o melhor. Se estiver na ordem inversa, então o desempenho dele para aquele tamanho será o pior. Tá bom? Então, a isso a gente chama de complexidade de pior caso, quando se imagina o pior caso para o algoritmo. E chamamos de complexidade de melhor caso, quando a gente mede a complexidade na melhor situação daquele algoritmo. Mas devagar, vocês estão acompanhando, né? Então, para esse rapaz aqui, a gente vai imaginar o pior caso dele, e foi o que a gente fez. Olha, a gente quando chegou aqui na instituição 4, a gente pensou, na pior situação,
quantas iterações isso aqui vai dar? Aí nós calculamos com base nisso e chegamos àquela história do n ao quadrado, tá certo? E essa é a complexidade de pior caso. Tá bom? Então, o termo que nós estamos aprendendo aqui hoje é os termos, né? É complexidade de pior caso e complexidade de melhor caso. Tá? Complexidade de pior caso é quando eu imagino a pior situação. Qual a situação vai ser executada mais vezes na pior situação com um dado tamanho. A complexidade de melhor caso é quando eu imagino qual é o número de vezes que a situação que é executada mais vezes vai ser executada, mas na melhor situação possível. A gente vai ver isso um pouco mais no final da aula. Mas já que está assim meio... Eu estou sentindo que o pessoal está se sentindo meio inseguro, eu vou mudar então o rumo que a gente estava indo. Tá? E bem-vindos ao meu arquivo bagunçado de algoritmos. Aqui é onde eu digito meus algoritmos e depois eu tiro uma foto da tela e coloco no slide. Certo? Não estranhe, aqui é uma bagunça particular, mas dá para entender várias coisas. Ok? Todo mundo nessa tela? Ótimo. Vamos, então, só praticar. No exemplo 1, qual é a instrução que vai ser executada mais vezes nesse código? Linhas 2 e 3, Jackson, todo mundo concorda? Eu acho que não tem muito por onde discordar, né? Porque são laços alinhados, ok? Quantas vezes a linha 2 é executada? Está complicado calcular? Por favor, me comunique as dificuldades que está acontecendo. Seria n ao quadrado? Sim, é n ao quadrado. Qual foi seu raciocínio para chegar a n ao quadrado, Jackson? O primeiro laço executa n vezes, correto? E o segundo laço executa n vezes para cada um do anterior, e daí n vezes n. Ok? Então, complexidade, a gente vai chamar de O de n ao quadrado. Ok? Tranquilos para exemplo 1, todo mundo? Alguém não entendeu por quê? Ok, Aniele, vamos lá. Você caiu, isso explica porque eu chamei, perguntava e não vi sinal de vida de você. Mas vamos nós. Exemplo 1. Qual a instrução que é executada mais vezes? Na pior situação. Essa foi a primeira pergunta. O laço, temos dois laços. Pode me dizer com mais clareza qual dos dois? O segundo laço, tá certo. Aí a pergunta é, quantas vezes o segundo laço é executado? N vezes, mas é N vezes para cada iteração do externo, não é isso? Quantas vezes o externo é executado? Não, o externo é executado só uma vez, não. Quantas iterações ele dá?
O laço externo da instrução 1, ele vai de 0 até... Exatamente, até N. Se ele vai ser executado N vezes e um interno N vezes para cada uma delas, quanto é que dá esse total? Ou seja, para cada uma dos N's, isso, N vezes N. E isso é N vezes N, é N ao quadrado. Certo? E aí a gente diz O de N ao quadrado. Entendeu agora? Pronto. O que nós vamos fazer aqui, já que eu estou sendo vocês meio perdidos, eu vou explicar na próxima aula, assim, ó. Tá certo? Mas ele quer dizer que o termo de maior crescimento é N ao quadrado. Tá bom, Jackson? Ok? Tem um pouco mais significado nele, mas a gente entra nele na próxima aula. Primeiro vamos consolidar, encontrar a instrução e dizer o custo dela. Então, vou passar todos os exemplos que vão cobrir 90% dos casos dos algoritmos iterativos. Tá certo? Inclusive, incluir algumas pegadinhas, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 2, a gente viu algo parecido na aula passada. O I são dois laços alinhados, o externo começa em 0 e vai até N, o interno começa em I e vai até N. Qual é a pior instrução? É sempre identificar qual a instrução. A gente chama de instrução, mas o termo certo é a instrução. O termo do maior custo é N ao quadrado, Jackson. Tá certo. Agora, para esse exemplo 2, Daniela, qual a instrução que custa mais? Eu chamo de pior instrução, mas o termo correto é a instrução termômetro. Porque é nela que você vai fazer a sua medição. Qual a instrução termômetro? Aquela que é executada mais vezes. O segundo laço. Todo mundo concorda? Acho que sim, né? Temos o laço alinhado, o principal suspeito. Ok, quantas vezes ele é executado? Qual o custo dele? Não precisamos ter o custo exato, só uma boa aproximação. N ao quadrado menos N, você tirou isso da onde, Jackson? Você está correto, mas você tirou isso da onde? Se ele começa em I e vai até N, isso vai virar o quê? A gente falou isso na aula passada. Vai dar N menos 1, depois N menos 2, depois N menos 3, até chegar em 1. Se eu for somar isso tudo, isso é a soma de quê? Eu lhes falei que essa soma salvava a vida e a pele de muitos de vocês. Vamos lá. Maganês, Aniele. Vamos lá. Na primeira iteração vai executar N vezes o laço interno. Na segunda, N menos 1. Não está ligada? Na terceira, N menos 2. Né? Até ter os pontinhos. Exatamente. Deixa eu passar para o meu mostrador meu quadro de equações, vamos dizer assim. Então, a primeira iteração executa N vezes o segundo laço, a segunda, perdoe-me, N menos 1, a terceira, N menos 2, até que a gente vai ter um bocado de pontinho, aí chega a 2, chega em 1, tá certo? Aí isso a gente pode escrever
dessa forma, e somar isso tudo é a soma dos primeiros números naturais, aí é n vezes n mais 1, dividido por 2. Tá certo? E isso a gente viu é n ao quadrado mais n dividido por 2. Ok? Ligou agora, Nelly? Sim. Só que eu não preciso escrever o menos n, tá, Jackson? Eu só preciso escrever o termo de maior grau, que é n ao quadrado. Tá bom? Maganês, Aniele, Diego, todo mundo ok? Os demais? Isso é pergunta de concurso, é pergunta de entrevista. Vocês precisam saber isso aqui. Tá bom? Olha agora o que vai acontecer no próximo exemplo. No próximo exemplo, o I começa em 1, mas é menor que N no final. O J começa em 0 e só vai até I. Tá certo? Qual é a pior instrução aí? Ok, o laço externo vai de 1 até N. Tá vendo, Jackson? O laço interno de 0 até I. Mas vai ficar abaixo de I. Então, na primeira iteração do laço externo, vai ser executado uma vez. Na segunda iteração, 2 vezes. Na terceira iteração, 3 vezes. Na última iteração, N vezes. E o que isso virou, Aniele? Você também captou? Eu sei que Jackson captou, mas eu preciso que todo mundo capte a ideia, o somatório. E esse somatório dos números naturais te leva a que complexidade, Aniele? Nós falamos agora há pouco. Não, 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 não. N-1 não. N-1 é a última iteração, vamos dizer assim, a outra iteração tem N. Mas o somatório, olha, o que está escrito aqui, Niele? Qual o termo de maior grau? Então vai chegar aí para você do quadro. Qual o termo de maior grau, gente? N2. Tá certo? Por quê? Porque o lendário N2, né? Esse persegue a gente aqui em complexidade. Por quê? Porque o número de iterações que é dado na pior situação é a somatória de números naturais. Encontrou isso, o somatório dos n primeiros números naturais, a gente encontra n ao quadrado. Tá certo? Então, observe. É n ao quadrado eu começar em 0 e ir até o índice do laço anterior, e é n ao quadrado eu começar em i e ir até n. As duas situações da soma dos números naturais, que é n ao quadrado. Tá bom? Posso ir para o próximo exemplo? Pronto. Agora, nem tudo dá n ao quadrado. Olha isso aqui. Esse é diferente mesmo, né? O I começa em N, enquanto o I for maior que 0, né? Isso eu acho que não daria em Python, teria que ser I maior que 1, né? Mas em Java isso passa. I recebe I dividido por 2.
ele vai chegar abaixo de 1. E se for inteiro em Java, ele ficando entre 0 e 1 vai truncar. Por isso que eu disse, em Python você tem que botar i maior ou igual que 1. Em Java, i maior que 0 resolve. Entendeu? E aí, na verdade, esse laço, de vez em quando, ele aparece de formas diferentes na vida de vocês. Mas ele aparece. Então, eu preciso ensinar para vocês o que acontece quando, em cada iteração, o seu, digamos assim, o seu contador da iteração, ele decai pela metade. Então, a pergunta aí é, quantas vezes eu posso dividir n por 2? Né? Essa é a pergunta. Quantas vezes eu posso dividir n por 2? E a resposta para essa pergunta é uma definição que eu mostrei para vocês na aula passada. O número de vezes que o número pode ser dividido por 2 nós chamamos isso de Exatamente, Jackson. Só que nem todo mundo está acostumado, então deixa eu mostrar. O número de vezes que você pode definir um número por 2 é log de n na base 2. Tá bom? Que eu também escrevi como sendo igual a LG de n. Tá bom? Ok? Eu estou dizendo que isso aqui, Com licença. só reconhece firma com esse documento. Você está entendendo? São 3 cópias. E preciso original. Quando vem. Reconhecer firma, que é isso. É que na minha cabeça esse daqui estava dando Ou seja, 2 elevado a que número vai dar n. Tá certo? Mas vamos nós. Exemplo 5. Era esse que você queria ver, Niele? Não, exemplo exponencial a gente vê depois. Curiosamente, isso aqui não é exponencial, não. Por quê? O i começa em quanto? Em 1. E ele vai multiplicando por 2 até alcançar n, não é isso? Então, quantas vezes eu faço 2? Eu faço 2 elevado a que número vai dar n? Não. Não. 2 elevado a que número dá n é a mesma pergunta de quantas vezes eu posso dividir n por 2. As duas perguntas são as mesmas. Então, quantas vezes eu multiplico i por 2 até chegar em n, é a mesma coisa perguntar quantas vezes eu divido n por 2 até chegar em 0. Ou até chegar em 1. Log de n de novo. Por quê? Eu não estou vendo esse log de n, porque agora é multiplicativo. Vamos, então, fazer um exercício. Né? Vamos lá. N, vamos supor que seja igual a 32. Tá? E para alinhar tudo, vou botar um comercial aqui, que senão ele fica desalinhado. E aí vamos ver quantas vezes eu vou multiplicar 1 por 2. Quantas vezes vai entrar naquele laço? Ele vai entrar uma vez ali, igual a 1. O i vai para 2. Depois o i vai para 4. Depois o i vai para 8. 16. E vai chegar aqui em 32. Quantas iterações nós temos?
16. Um a mais que o logaritmo. Então, log de n mais, entre parênteses, mais 1, ou 1 mais log de n. Na verdade, ele não vai estudar a interação de 32, né? Porque aí fica igual. Então, ele só vai até 16. Ele não vai chegar a 32. Então, deixa eu só destacar que ele não vai chegar a 32. Então, são 5 iterações só, que é exatamente o log na base 2. A questão, Aniele, que não é o n que está forçando o exponencial. O i está crescendo exponencialmente até chegar em n. Então, quantas iterações ele pode ficar crescendo exponencial até alcançar n? 5 vezes o log de n. Entendeu? Jackson, pessoal, todo mundo entendeu isso? Ok. Então, vamos lá. Então, nós vimos que se o nosso contador cresce exponencialmente, a tendência, e o n é fixo, a tendência é ter um logaritmo, do mesmo jeito que se a gente começa do n, tá certo? E nós formos decaindo, dividindo por 2, nós também temos o logaritmo. Pronto, agora vamos combinar as coisas. Exemplo 6. A gente, eu acho que todo mundo vai concordar que a instrução 2 é que demora mais, né? É um laço interno. A pergunta é quantas vezes? O laço interno a gente executa n vezes para cada iteração do externo. Quantas vezes o externo é executado? Nós vimos agora há pouco. Começa em n e vai dividido por 2. Se o externo é log de n e o interno é n, isso vai dar o produto desses dois, n log de n. Alguém discorda? Dá para ver isso daí? Esse é o n log de n. Isso aqui é um exemplo de n log de n. NL, a tabela dos custos, qual a tabela dos custos? A das funções? Tá. Ok. Esse gráfico aqui? Tá certo? Observe, ele é um quadrado, cresce mais rápido, está em laranja, cresce mais rápido que a linha preta, que é n log de n. Tá bom? É esse aqui que você queria ver, né, Nele? Só para ter certeza que... Tá bom? Aí de onde surgiu esse n log de n? Um laço vai ser executado só log de n vezes, e o outro laço é executado n vezes. Então dá o produto dos dois, isso é n log de n. Se a vida, se os concursos fossem cobrar só isso de vocês. Não, mas a vida é mais divertida com essas situações, tá? E na prática, assim, dos problemas fáceis, eu também já vi na prática em empresas problemas difíceis, tá certo? Pode acontecer na indústria, não é difícil você encontrar problemas que exijam algoritmos com essa complexidade aqui, tá? Mas raramente a gente passa dela. Mas ela já se encontra especialmente com empresas de entrega ou distribuição de produtos, você pode encontrar essa complexidade em algumas situações. Tá? A pessoa tem que implementar isso, graças a Deus, algumas coisas, alguém já decidiram implementar para você. Não, não ria tanto, não. Algumas coisas
aparecem de formas muito... Eu não sei como dizer isso, mas deixa eu quebrar a notícia. Algo que parece bem específico, você consegue generalizar às vezes. É exatamente, uma escadinha de for. Normalmente a gente não faz uma escadinha de for, a gente quebra em funções. A gente escreve uma função que é O de n ao quadrado, outra que é O de n, aí tem uma outra que é n ao quadrado, mas que chama essa outra que chama O de n, que chama a outra que é n ao quadrado. Aí fica mais organizado. Entendeu? Porque senão ficar uma escadinha de fora, até para debugar dá trabalho. É melhor compactar as coisas e organizar direitinho. Tá? Por isso que é importante entender essa ideia de produto, né? Mas vamos nós. E o exemplo 7. Ninguém discorda que é o laço da linha 2, eu acredito. N vezes N log de N. Como é que é? N log de N, exato. Aniele tá vendo N log de N, Davi, Diego, Davi, Rafael Davi, né? Diego, Maganês, Jean, todo mundo consegue ver N log de N? Isso. O laço externo é executado N vezes, o laço interno N log de N. Tá bom? Bora. Botei uma pegadinha aqui no exemplo 8. Ok, quantas vezes... Vamos devagar. Quantas vezes o laço externo é executado? Só o laço externo da linha 1. Agora a pergunta é que vocês se chocaram. Mas se a gente encara com raciocínio lógico, o laço interno, quantas vezes é executado? Ou qual seria o resultado? Isso, log de n na base 3. E se eu fizer o produto dos dois, quanto é que dá? N log de n na base 3. Tá certo. Tá bom? Vocês estão ficando craques. Então, show de bola hoje. Ok. Isso aqui vocês podem ver. A gente vai ver até um código que faz exatamente isso. Esses 3 laços fora assim. Alexandre, obrigada, viu, por mais um dia. Acabou o nosso tempo, eu ia fazer mais perguntas, mas preciso seguir democraticamente aqui os pedidos que chegam. Exemplo 9. Qual a instrução pior aí? Instrução termômetro. Tô operando. 3 e 4 são as instruções termômetros, concordo. Ok. Já jogou um número aí. De log. A log quando você está dividindo o contador do laço ou multiplicando por 2. Você está fazendo isso algum deles? Não, você está incrementando de 1 em 1. Então, quantas vezes o laço externo é executado? O da linha 1, NL. Então, vamos lá. Laço da linha 1. Laços da linha 1. Ok, estamos no exemplo 9. Quantas iterações do laço da linha 1? Laço da linha 2. N2, o laço da linha 2, certo. E o laço da linha 3?
N3. Perfeito. Alguém não entendeu por que N3? Oi, diga. Não é logaritmo quando está multiplicando lá no final, né? É, porque o externo é N vezes N vezes N, deu um N ao cubo. Tá bom? É. Alguma dúvida? Aqui é a pegadinha. Essa aqui vai dar um bugzinho maior na sua cabeça. Vocês estão vendo qual o perigo da pegadinha desse exemplo 10? Perdeu o apetite sexual, sente falta de energia, cansaço, indisposição. Não, porque você começa. Se você olhar só os dois primeiros laços, é a soma dos números naturais. Agora você tem um terceiro laço lá no fundo, que começa em J e vai até lá. Então, na verdade, é o somatório dos números naturais. Tá certo? Os dois primeiros é o somatório dos números naturais, eu tenho um terceiro aninhado ali, começando a partir do índice do segundo. Tá vendo, Aniele? Ok? Mas não temam, tá? Porque isso também já é conhecido. Então, se você viu o alinhamento dessa forma, você ainda vai seguir o mesmo raciocínio e escrever n ao cubo. Tá bom? Eu botei ele para lançar essa afirmação. Se vocês aninham um laço do jeito que foi aninhado no exemplo 9, e meu computador travou. Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, aqui. Por um momento travou. Então, se vocês aninham os laços da forma 9, começando em 0 até n, tá certo? É como se estivesse multiplicando n por n por n por n. Tá bom? Se vocês fazem da mesma forma, mas começando o laço interno a partir do índice anterior ou do índice anterior mais 1, isso aqui ainda vai dar n vezes n vezes n. No Corma tem uma explicação mais alongada de por que é essa fórmula. Eu não vou me estender nisso. Eu só preciso que vocês guardem em sua memória maravilhosa que aninhar laço dessas formas ainda é multiplicar por n mais uma vez. Tá certo? Então isso é O de n ao cubo. Tá bom? Se eu fizesse um quarto laço para m começando de k, m menor que n, mais m, seria n a quarta. Tá entendendo? Então não importa se eu começo de 0 e vou até o tamanho do vetor, ou se eu começo do índice anterior e vou até o tamanho do vetor, ou se eu começo de n e vou até, ou se eu começo de 0 e vou até o índice anterior, todos eles dão esse efeito multiplicativo. Ok? Todos vivos? A 10 também é n ao cubo. Tá? E deixa eu fechar algumas coisas aqui, que eu acho que meu computador está chegando no... browsers estão ficando pesados hoje em dia. Só que eu tenho a dizer. Então deixa eu ver se eu tinha mais algum... 11A. Qual a complexidade da 11A? A é N, concordo. Ok. 11B.
Ups, Jackson, preste atenção na linha 3. Onde está a descrição da função A? A função A é 11A. Então, tá. Daniele, está entendendo o que está acontecendo ali? Isso, temos dois laços alinhados, mas chamou a função 11, que está na 11 ali dentro. Mas não viu nada, a gente escreve o código assim. A gente escreve um laço e bota dentro, é chamado de função. E vocês não avisam ninguém quando fazem isso, avisam? Vocês não olham assim, calcula a complexidade. Lembra que tem função aqui dentro do laço, tá? Quando for calcular a complexidade. Então, 11b n ao quadrado, mas chama uma função lá no fundo que é n. Então, dá n ao cubo. Excelente. 11c. Alguém vê a pegadinha da 11c? Então, qual é a resposta? A função A não mudou a complexidade dela, ainda é n. O problema é que eu estou mandando uma entrada de tamanho muito maior. E estou lhe perguntando a complexidade da 11c. Aí tem uma interferência aí. N é a quarta. Então, o que você está tocando, Jackson, é importante. Você percebeu que a complexidade da função A não mudou. E você está certo, a função A custa O de n. Só que a função C, ela chama a função A com tamanho quadrado. E aí você fica com n a quarta. Tá? Se uma é n, eu tenho um laço que é n ao quadrado, como é que ela virou n a quarta? Bom, vocês têm que lembrar do mesmo jeito que variáveis em funções diferentes podem ter o mesmo nome, aqui é a mesma coisa. Exatamente, Aniele. É como se fosse função A, eu mandei, embora a função A seja complexidade linear, eu mantenho o tamanho da entrada quadrada ao que a função 11c recebeu. Então, a 11c é n a quarta. Tá? 11c é n a quarta, mas a 11a continua n. Por quê? Porque, na verdade, quando eu chamei ela no quadrado do tamanho que a 11c recebeu. Então, custou no final n4. Esse aqui a gente não vai ver isso aqui agora, não. Tá? A gente vai ver isso aqui. Isso aqui é a busca da árvore binária de busca. Tá certo? A gente vê ela um pouco mais pra frente, a gente vê ela. Mas ela não é difícil, não. Tá certo? Vai cobrar? Pode cobrar. A gente vai ver ela. Eu só vou esperar o momento certo. Isso aqui não... Como eu disse, aqui é meu repositório de pseudocódigos quando eu quero digitar alguma coisa e botar no slide. Essa aqui é uma pegadinha boa. Lembra dessa menina aqui? Busca binária. Lembram dela? Deixa eu ver se eu tenho ela no Visual Logo. Visual. Acho que não tem aqui no Visual. Teve esse exercício, não foi? Aí qual é a história, né? Você olha o elemento do meio, o vetor está ordenado. Se quem você busca é o do meio, ótimo, senão você vê quem eu busco está antes ou depois, só olho.
aquele lado. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui o videozinho dele sem o computador gritar na minha cara que eu tô forçando a barra. Acho que sim. Pronto. Vamos lembrar como é que isso aqui funciona. Pronto, busca binária. A gente fazia o quê? Olhava, calculava o índice do meio, né? Temos o índice mais baixo, o índice mais alto. Estou procurando 33. 33 é menor que 53? É. Aí eu movia o raio e só olhava agora para metade do vetor, não é isso? Calculava o índice do meio. 33 é antes de 25? Não, é depois. Então, movia o lobo para o outro lado e só olhava para metade da metade. 33 é antes de 43? É. Aí eu olhava para antes dele, aí localizava. Lembrou disso? Pronto. Vamos entender o efeito disso olhando o pseudocódigo. A pergunta é quantas iterações eu vou dar aqui. Se a gente for ver, não tem nenhum laço alinhado aqui, só tem um laço. Tá? Isso quer dizer que todas as instruções custam 1. Então a gente só precisa saber o custo desse laço. Só que ele não vai para o vetor inteiro, não é isso? Ele só olha o meio e aí ele move um dos índices para a direita ou para a esquerda. Não é isso? Só que tem um raciocínio aí. Qual é o raciocínio? A cada iteração, quanto da entrada eu excluo da minha busca? Metade. Ok. E o que acontece com um laço em que o contador de iterações é dividido por 2 a cada iteração, Jackson? Aniele? Ok. Aniele consegue ver isso? Diego consegue ver isso? Conseguem ver o log de N aí? Ok. Na primeira iteração, eu estou olhando o vetor inteiro e olho para o meio. Mas na segunda iteração, eu só estou olhando para menos que o vetor inteiro. Para quanto do vetor eu vou olhar? Vai ser considerado. Estou excluindo quanto do vetor a cada interação. Então, ele fez uma ilustração e começaram a usar recursos promocionais. Todo mundo gostou. Quando pensamos na RCA, pensamos no nível. Não exatamente. Pelo menos eu penso. Vamos lá. Metade. Né? Por quê? Se é antes do meio, eu movo o índice que está depois do meio, que está no final, para antes do meio. Então, metade do vetor não vai ser pesquisado. Se é depois do meio, eu movo o índice do longo para depois do meio, e aí outra metade é cortada. Então, a cada iteração, eu corto metade. E a gente viu que laços que cortam a metade, eles produzem log de N na base 2. Entenderam? Diego, Maganês, Daniele, ok. Então, nem tudo vai estar tão claramente, mas se parar para pensar, a gente consegue encontrar. Tá bom? Ok. Eu acho que vocês foram... A busca binária custa log de N na pior situação, Daniele. Exatamente. E se explica, porque quando eu fiz a tabelinha para vocês lá no arquivo TXT, né, no semestre passado, vocês lembram daquela tabelinha? Ele diz, olha, se tiver 1000 elementos no vetor, 1024 elementos, em só 10 iterações eu encontro o elemento. Porque a complexidade do código é log de N. Então, de repente, a complexidade se traduz na noção de desempenho.
e a gente vê que isso é muito mais rápido que uma busca linear. Só para mostrar o gráfico, né? Vamos lembrar quão mais rápido. Ops, eu fechei para salvar a memória, deixa eu abrir de novo aquela figura. Quando vai ter exercício, a gente começa um outro assunto, mas complexidade vai. Qualquer outro que vocês forem fazer, eu vou perguntar a complexidade dele. Certo? Então, deixa eu lembrar para vocês. Deixa eu dar o zoom aqui. Né? A linha rosa é constante. A verde é a linear. Olha a log de N azul aqui embaixo, azul escuro. Você está vendo que ela cresce bem devagarzinho. Então, log de N é algo de alta eficiência. Certo? Depois de constante, é uma das melhores métricas que a gente pode ter. É o melhor. Bom, alguém conseguiu, para alguns problemas pequenos, muito fáceis, a seguinte situação. Log do log. Mas não é todo problema que tem isso não, viu? Então, mas aqui e acolá, raramente aparece, mas aparece. Então tem coisas que é bem rápida. Tá bom? Mas todo mundo foi bem hoje? Então que tal uma história de Feynman? Para encerrar a aula. Pode ser? Como eu não sei exatamente de cabeça, próxima aula a gente ainda vai continuar em complexidade, só que a gente vai mover agora para o capítulo 3, notação assintótica. Eu vou explicar para vocês o que esse O significa. Tá certo? Aí eu vou apresentar o O, vou lhe apresentar o ômega e o O de gravata, chamado de teta. Certo? Então, como eu não lembro exatamente quais histórias de filmes eu li para vocês semestre passado, eu tenho uma que eu tenho certeza que eu não li porque ela é particularmente longa, tá certo? Embora tenha sido a última aventura, assim, relatada nos livros de Feynman, tem outras histórias que nós não lemos que eu também vou ler durante o semestre. Então, o nome desse aqui a gente vai ler por mais de uma aula, não cabe numa aula só, tá? A não ser que eu me devote a ler a aula inteira esse aqui. Mas vamos lá. O Sr. Feynman vai para Washington. Investigação do desastre da nave espacial Challenger. Alguém já ouviu falar dessa nave espacial? Não? Então, deixa eu dar um contexto para vocês. Tá? Então, isso aqui foi no começo dos anos 80. Esse aqui já é outro livro. Isso aqui é... A tradução é... Por que você se importa com o que os outros pensam? É uma pergunta. O livro que normalmente eu li para vocês é O Senhor Está de Brincadeira, Sr. Feynman. Aí esse aqui é por que você se importa com o que os outros pensam? Tá? Power units have started. T-minus 21 seconds, and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Elas vão muito mais que 8 mil horas. Só que depois de acontecer, eu vou ter que gastar de 8 mil a 10 mil dólares em restauração e mais outras coisas. Então, 10 mil dólares. 12 mil?
Legal, 2.500. 2.500. Trata-se. Tem que voltar lá na frente, onde a gente fazer o acontecer. Está do lado de cá do balcão. Preste atenção. A qualquer momento agora. Serviço de que sucesso para vocês. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 1.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. The 26th space shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looked as though they were not going to be able to get off. 15 seconds, Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Sim. Aeronave tripulada. Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. O que temos aqui? Uma deusa Shiva, na religião do Krishna, a Shiva tem peças religiosas antigas como essa, como muito dinheiro. É um traje de voo. Esse é o primeiro traje de voo do mundo. Então, quando é que eu vou ganhar? De 15 mil. Por esse preço, a gente vai ter que testar. Claro. Eu concordo com você, Jackson. Grande F. Olha só o que eu tenho aqui. Uma nova produção da guerra entre Estados Unidos e México com juros Então, de 160 anos. nessa história, eu falava muito sobre a NASA. Mas quando eu digo NASA fez isso e NASA fez aquilo, eu não quero dizer toda a NASA. Eu quero dizer que parte da NASA associada com a nave. Para se lembrar você da nave, a grande parte central é o tanque, que mantém o combustível, oxigênio líquido no topo e hidrogênio líquido na parte principal. Os motores que queimam combustível são no final da órbita, que vai para o espaço. E o pessoal senta na frente da cabine da nave. Atrás dele é a área de carga. Durante o lançamento, 2 foguetes sólidos impulsionam a nave por alguns minutos antes de se separarem e caírem no oceano. O tanque se separa da nave poucos minutos antes, a uma altitude muito mais alta na atmosfera, e se quebra enquanto cai na Terra. Os foguetes sólidos são feitos seções a 2 tipos de juntas, tá certo? Juntas de fábrica permanente são seladas na fábrica Morton Chocol, Utah, e juntas temporárias são seladas antes de cada voo em campo no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Certo? Como você provavelmente sabe, o acidente, a Charles teve um acidente em terça-feira, 28 de janeiro de 86. Eu era criancinha na época. Eu vi a explosão na televisão, mas a parte da tragédia de perder 7 pessoas, eu não pensei muito sobre isso. Nos jornais eu costumava ler sobre as naves indo e descendo para o espaço o tempo todo. Mas me incomodou um pouco, sabe? Que eu nunca vi em nenhum jornal científico qualquer resultado que veio do experimento da nave, que é supostamente tão importante. Então não estava prestando atenção a isso. Bom, poucos dias depois do acidente, eu recebo um telefonema do diretor da NASA, William Graham, me pedindo para ser do comitê de investigação para que está encarregado de descobrir o que aconteceu de errado com a nave. O Dr. Graham disse que ele foi um estudante meu na Caltech e depois trabalhou na companhia de aviões Rouge Aircraft, onde eu dei aulas toda quarta-feira à tarde. Eu não sabia ainda quem ele era, não me lembrava. Quando eu ouvi da investigação, seria em Washington, minha reação imediata foi não fazer.
Eu tenho por princípio não ir a nenhum lugar perto de Washington, ou ter alguma coisa a ver com o governo. E minha reação imediata foi: como é que eu me livro dessa situação? Eu chamei vários amigos, como Al Hibbs, Dick Davis, mas eles explicaram para mim que investigar Charles, o Centro de Charles, era muito importante para a nação e que eu deveria fazer. A última chance seria convencer minha esposa que eu não deveria ir. Olha, eu disse, qualquer um pode fazê-lo. Eles podem conseguir qualquer pessoa. Não, disse Gwyneth, minha esposa, e você não fizer, vai haver 12 pessoas, todos de um grupo, indo de lugar para lugar juntos. Mas se você juntar a comissão, vai haver 11 pessoas, todas em um grupo, indo de lugar para lugar juntos, enquanto o 12º vai girar em torno de todo o canto, chegando todas as situações estranhas. Não vai ter nada, eu acho. Mas se tiver algo, é você que vai encontrar. Ela disse. E não tem ninguém mais para fazer as coisas do jeito que você faz. Faltando muita modéstia na minha pessoa, eu acreditei nela. Bom, uma coisa para se descobrir que eu vivi de errado com a nave. Mas a próxima coisa seria descobrir qual era o problema, qual era a situação com a organização da NASA. Deveriam haver questões como: nós continuaremos com esse sistema de naves? É melhor usar foguetes descartáveis? Então, vem as questões maiores. Onde a gente vai daqui? O que a gente faz? Qual devem ser nossos futuros objetivos no espaço? Eu poderia ver que uma comissão que começou a descobrir o que aconteceu com a nave pode terminar em comissão tentando descobrir uma política nacional e assim em diante para sempre. Isso me fez muito nervoso, me deixou muito nervoso. Então, decidi que no final de 6 meses eu encerraria mais atividades da comissão, não importasse o quê. Mas eu resolvi também que, enquanto eu estava investigando o acidente, eu não deveria fazer mais nada. Havia alguns outros problemas difíceis que eu estava brincando. Havia uma aula de computação na Caltech, que eu estava ensinando com o professor. Ele se ofereceu para dar aula no meu lugar. Havia a companhia Think Machines, máquinas pensantes em Boston, que eu estava indo consultar. Eles disseram que ia esperar. Então minha filha também teria que esperar. Quando chegou o domingo, eu disse para ele: eu vou para cometer suicídio por 6 meses. E peguei o telefone. Fatos frios. Quando chamei Graham e aceitei, ele não sabia exatamente o que a comissão iria fazer. Quem estaria a cargo dela, ou se eu sequer seria aceito. Ou eu ainda tinha esperança de não ser aceito. Mas no dia seguinte, segunda, eu peguei o telefone, atendi às 4 da tarde. Senhor Feynman, você foi aceitado na comissão. O que naquele momento se havia se tornado uma comissão presidencial comandada por William P. Rogers. Eu me lembrava do Sr. Rogers, eu me sentia pena dele. Ele era secretário de Estado, porque me parecia que o presidente Nixon estava usando a segurança nacional Kissinger mais e mais, ao ponto que onde o secretário de Estado não estava realmente funcionando. De qualquer forma, o primeiro encontro seria na quarta-feira. Como descobri que tinha nada para fazer na terça-feira, eu viajei para Washington na terça-feira à noite. Então eu chamei Al Hibbs e perguntei para ele algumas pessoas no JPL. Deixa eu só ver o que deixa eu continuar aqui. E para me falar do projeto da nave. Então, na terça de manhã, eu fui para JPL, cheio de gás, pronto para rolar. Me senta, diferentes engenheiros entram, um depois do outro, explica as várias partes da nave. Eu não sei como eles sabem, mas eles sabiam de tudo da nave. Eu recebi um curso completo, em alta velocidade, intenso, sobre como funciona o foguete da nave. O pessoal da JPL tinha o mesmo entusiasmo que eu tinha. Foi realmente excitante. Quando eu olho minhas notas agora, eu vi quão rápido eles me deram dicas sobre aonde procurar pelos problemas da nave. Sim, é 221.1 ml, o período atual. Confuso, né?
A primeira linha do minhas anotações diziam: inimigo queimando liner. Para impedir o combustível propulsor de queimar através do metal, cada foguete havia um liner que não deveria estar funcionando propriamente. A segunda nota se dizia anéis O, que é queimando na clevisa, no Klebscheck. Ou seja, eu notei que o gás quente queimava através dos anéis de vedação nas juntas do foguete. Na mesma linha dizia zinco CrO4 fazendo bolhas. O cromado de zinco empacotado no isolamento atrás dos anéis de vedação faz bolhas que podem ficar muito largas quando o gás quente vaza por sobre eles, corroendo os anéis de vedação. Um dia eles me disseram quanta pressão muda dentro do foguete sólido durante o voo, e que o propulsor é feito, como combustível é feito, como é lançado ali dentro, tem diferentes temperaturas, as percentagens de polímeros e tudo mais, e todo tipo de coisas. Eu aprendi sobre foguetes e forças nos motores, que são os motores mais poderosos para o peso deles já construídos. Os engenheiros tinham muitas dificuldades, especialmente lâminas da turbina danificadas. Os engenheiros me dizem que muitas das pessoas que estão trabalhando como motores sempre tinham os dedos cruzados em cada voo. No momento que eles viram a nave explodir, eles tinham certeza que eram os motores. E se os engenheiros não sabiam de nada, eles diriam algo do tipo: oh, meu Deus, vamos informar eles. Então, se eles não soubessem nada, eles chamam: oh, o Leifer sabe de alguma coisa, vamos falar com ele. Então, ligaria para o Leifer, ele viria direto. Eu não tive as melhores aulas sobre naves espaciais. A gente chama de apresentação breve, mas não era breve, era intenso, rápido e completo. A única maneira que eu sei de aprender informação técnica rápido, você não apenas senta lá enquanto eles vão falando o que eles acham que você está interessado. Você, na verdade, se você aprender rápido, você faz um monte de perguntas e você faz e recebe um monte de respostas rápidas. E assim você começa a entender circunstâncias e aprender o que perguntar na próxima pedaço de formação que você receber. E eu tive uma excelente educação aquele dia. Eu suguei conhecimento como uma esponja. Naquela noite, peguei o voo de madrugada até Washington. E cheguei lá na 4 de manhã. Nunca mais eu pego um voo de madrugada. Eu aprendi minha lição. Eu entrei no hotel Holiday Inn, Washington, peguei o táxi para o primeiro encontro da comissão. Para onde? Eu tinha esse pequeno endereço no papel, Rua 8, número 1415. A gente começou, eu sou novo em Washington, o Capitólio é bem ali, o momento tudo parece muito perto, mas o táxi vai, longe, e para território pior. Os prédios ficam menores e parece que mais acabadinhos. Então a gente chega na 8ª rua, a gente vai para o prédio desaparecendo, finalmente a gente acha o endereço, por interpolação, sabe, busca binária. É um espaço vazio para os prédios. Então eu percebi algo muito estranho. Eu não sabia o que fazer. Porque eu só tinha esse pedaço de papel com esse endereço. Eu não sabia para onde ir. Eu disse para o motorista táxi: o encontro, eu tentei falar com a nada. Você pode dizer onde que é? Sim, você sabe onde é, não? É onde eu peguei você. Isso é verdade.
a NASA estava à distância de uma caminhada do hotel no estado. Era atravessando a rua. Eu atravessei o guarda no portão e comecei a andar. Achei no caminho até as fotografias, eu descobri onde é, e perguntei para ele onde querem a reunião. Nossa, onde é que é? Eu vou ativar lá. Então ele me levou para uma sala, dentro do prédio, e aí é um grande encontro, grandes luzes, câmeras de TV em toda a frente, a sala completamente cheia de pessoas, e tudo que eu posso fazer é me esgueirar, me espremer meu caminho ao fundo, pensando, tem apenas uma porta nesse lugar, oh, meu Deus do céu, como eu vou chegar lá na frente daqui? Então eu vi alguma coisa ali na frente, eu não consigo entender o que é, mas evidentemente é um assunto diferente. Então eu vou de volta para a guerra, buscar de guerra, e a secretária, ela chama, descobre onde é a reunião, para descobrir onde é, ela faz ligação para a reunião, ela não sabe. Ele simplesmente chegou aqui. Basicamente o encontro era no escritório do Sr. Rogers, secretário de Estado. 1415, não era 8ª Street, Rua 8ª, era Rua H. Meu pedaço de papel dizia número 1415, 8ª Street. Em inglês, H a pronúncia de H é 8, e muito próximo de 8, que é o número. O endereço foi dado por telefone. Então, finalmente cheguei no escritório do Rogers. Eu era o único atrasado. E o Sr. Rogers me apresentou para os outros membros da comissão. O único que eu tinha ouvido falar, além do Sr. Rogers, foi Neil Armstrong, o astronauta, o homem da Lua, que era o vice-presidente da comissão. Essa comissão é tipo uma CPI. Sally Ride está na comissão, mas eu não percebi quem ela era até depois. Sally Ride foi um astronauta. E havia um jovem muito bonito de uniforme, o general Kutina. Pronuncia Kutina, né? Ele parecia formidável em seu traje, enquanto os outros estavam em ternos comuns. Então, o primeiro encontro realmente era uma conversa informal, todo mundo se conhecendo. Isso me incomodou, porque eu ainda estava, sabe, agitado, animado, da aula que eu tive no dia anterior. Então, o Sr. Rogers anunciou algumas coisas que ele leu da ordem executiva para definir nosso trabalho. A comissão, né, deverá revisar as circunstâncias envolvendo o acidente e descobrir a causa provável ou causa do acidente. E escrever recomendações para ações corretivas ou outras ações baseadas nos achados da comissão e na decisão da comissão. O Sr. Rogers também disse que nós completaremos a investigação em 120 dias. Isso é um alívio. Então, o escopo da comissão seria simultâneo investigar um acidente. E nosso trabalho deve terminar antes de eu cometer suicídio. Excelente. Todo mundo aqui, eu estou entediando vocês? Tá bom? O Sr. Rogers, eu comecei meio lento, mas essa história melhora, tá, gente? O Sr. Rogers pediu para cada um de nós quanto nosso tempo nós poderíamos gastar da comissão. Alguns membros da comissão eram aposentados, quase todo mundo tinham reorganizado as agendas deles. Eu disse, eu estou pronto a começar 100%, começando agora. O Sr. Rogers perguntou, quem vai estar em casa de escrever o relatório? O Sr. Holtz, que foi o editor da revista semanal de aviação, se for voluntário para essa situação. Então, o Sr. Rogers trouxe outro assunto. Eu já estou em Washington há um bom tempo, ele disse, e deve ter uma coisa que todos devem saber. Não importa o que a gente faça, sempre haverá vazamentos para empresas. O que a gente pode fazer é minimizar eles. O melhor maneira de tratar com vazamento é ter encontros públicos. Nós vamos ter encontros fechados, reuniões fechadas, claro, mas se a gente achar algo importante. Nós teremos um encontro aberto logo depois de achar algo importante. Então, o público sempre vai saber o que estamos fazendo. O Sr. Rogers continuou. Para começar as coisas direito com a imprensa, nosso primeiro encontro oficial será
encontro público e nós nos encontraremos amanhã às 10 da manhã. Enquanto estamos saindo desse primeiro encontro, eu ouvi o general Kutina dizer onde é a estação do metrô mais próxima. Eu pensei, esse cara, eu vou andar com ele bem direitinho. Ele se veste muito chique, mas por dentro ele é reto. Não é o tipo de general que está procurando o seu motorista, tem seu carro especial. Ele vai de volta para o Pentágono de metrô. Então, de cara, eu gostei dele. Sabe? Sem shows, né? E eu descobri que o meu julgamento nesse caso estava excelentemente correto. Na manhã seguinte, um limusine me chamou por mim, alguém arranjou para nos dirigir no nosso primeiro encontro. No caminho do encontro, o motorista para mim, eu entendo que muita pessoa importante nessa comissão, eu peço. Bom, é que coleciono autógrafos, você sabe? Você poderia me fazer um favor? Claro, eu disse. Então, estava pegando minha caneta com ele disse, quando você chegar lá, poderia me apontar qual deles é Neil Armstrong, para eu pegar o autógrafo dele? Eu estava pensando que era com ele, coitado. Antes de eu começar o encontro, nós juramos, né? As pessoas estavam se aglomerando ao nosso redor, o secretário nos deu um distintivo com nossa foto, né? Um cartão de apresentação. Sabe aquela carteira de identidade funcional? O tio quer dizer o quê, Niele? Eu não sou muito versado em linguagem de chat. Então a gente poderia ir em qualquer lugar na NASA com aquele cartão de identificação. Então tinha alguns papéis para assinar. Que você concorda com isso, e que você pode ter suas despesas pagas e tal. Depois a gente fez o juramento, eu encontrei com o Bill Graham e eu reconheci ele. E me lembrei que ele era um cara legal. O primeiro encontro público foi uma explanação geral, uma apresentação dos grandes figurões da NASA, o Sr. Moore, o Sr. Aldrich, o Sr. Lovingood e outros. Nós estávamos sentados em grandes cadeiras de couro, tá certo? Havia luzes brilhantes, câmeras de TV apontando para a gente, e especialmente cada vez que a gente coçava o nariz. Tá em inglês. What do you care about what other people think? Então, eu estava sentado no General Kutina, antes do encontro, e assim que começou, ele se inclinou para mim, copiloto para piloto, pentei seu cabelo. A primeira coisa que eu tinha que aprender quando os acrônimos, aquelas siglas loucas que nós usamos em todo lugar. SRM, motores de foguete sólido. O que faz boa parte dos SRBs, propulsores a foguetes sólidos. E o SSMS, motores principais das naves espaciais. Eles queimam LH, hidrogênio líquido, e LOX, LOX, oxigênio líquido, que é armazenados no ET, tanque externo. Tudo está em letras. E não apenas coisas brancas, grandes. Praticamente qualquer válvula tem um acrônimo. Então, eles disseram, nós vamos dar para vocês dicionário para cada acrônimo, cada sigla. É muito simples. Simples, claro. Mas o dicionário é grande, gordo. Você tem que ficar procurando coisas do tipo HPFTP, combustível para propulsão turbo de alta pressão, e HPOTP, oxigênio de alta pressão para... Enfim. Então a gente pensa sobre bullets, pequenos ciclos nas frases, que isso para resumir as coisas. Vocês se lembram daqueles itens que a gente faz no PowerPoint? Isso. A NASA chama isso de bullets. E havia um atrás do outro, esses tópicos em nossos livros e nossos slides. Eu virei e percebi que, com exceção do Sr. Ross e do Sr. Ashton, que eram advogados, e do Sr. Rhodes, que era editor, todos nós tínhamos
formação em ciências. General Kutner fez a graduação dele no MIT. Armstrong, Colbert, Hummel e Sutter eram engenheiros aeroespaciais. Dr. Ryder, Sr. Walker, Mr. Weldon eram todos, eu não sei se são físicos ou médicos aqui, um pouquinho, físicos. Então todo mundo fez trabalho preliminar em cada um do seu jeito. Ele já fez perguntas que eram mais ou menos técnicas, mais técnicas do que esses figurões estavam preparados para responder. E daqui a pouco eu dou uma pausa, tá? Para a gente continuar na próxima aula. Quando um deles não conseguia responder a pergunta, o Sr. Rogers assegurava a ele que nós entendemos que não estava esperando perguntas tão detalhadas de cara e que nós estamos satisfeitos por enquanto. Né? E pela resposta perpétua, a gente pega a informação com o senhor depois. Né? A coisa principal que eu aprendi naquele encontro é como ineficiente uma CPI é. A maior parte do tempo as pessoas estão perguntando perguntas que você já sabe a resposta. Ou você não está interessado. Então você fica tão distraído que você está dificilmente escutando como coisas importantes são passadas, são faladas. Que contraste com a JPL, onde eu fui informado de toda a informação muito rápido. Da quarta-feira nós tivemos um Todo Mundo Se Conhece, que foi 2 horas. E agora a gente tem o resto do dia para quê? Nada. E à noite? Nada. E o próximo dia? A gente tem um encontro público, a gente vai de volta para fazer o quê? O que é igual a nada. Enquanto parece que a gente está fazendo alguma coisa importante todo dia em Washington. Na verdade, nós estávamos sentados, fazendo nada boa parte do tempo. Aquela noite eu me dei algo para fazer. Eu escrevi todos os tipos de perguntas que eu imaginei que deveriam ser perguntadas nas investigações e que tópicos nós deveríamos estudar. O meu plano era identificar o que o resto da comissão queria fazer, de forma que a gente pudesse dividir o trabalho e fazer. Ok? A gente continua isso no final da próxima aula. Tá bom? O começo não é tão engraçado, mas eu te garanto que essa história vai ficar emocionante depois, tá bom, gente? É longa. Isso aqui virou minissérie, na verdade, de TV. Mas tem uma coisinha que eu acho... Tem uma moral da história depois, que é importante, independente de que país você vive, onde você vive, tem uma moral legal. Tem uma pegadinha no final que o Feynman faz para começar a elucidar os problemas, quando as pessoas só querem enterrar o problema. Então vai ser algo interessante de ser visto, tá bom? Até a próxima aula, gente. Se cuidem, tá? Sim, não vai ser rápido em estrutura de dados 2, porque em estrutura de dados 2 a gente tem que ver um bocado de matéria antes de botar o exercício. Se não, que exercício eu vou botar para vocês fazerem é medir a complexidade desses códigos. Eu vou fazer isso, mas primeiro eu tenho que mostrar algum código mais interessante, tá? Ok? Então, até a próxima aula.